a gente estava falando de ventos contrários, que basicamente são as coisas que a vida vai impor. A chuva cai, as pessoas fazem o que fazem, enfim, as coisas acontecem. Existe um outro tipo de força contrária, que são as forças autoimpostas. São os desafios aos quais eu vou me lançar, eu me lanço ao desconforto por livre e espontânea vontade. Eu vou fazer uma divisão que naturalmente é uma divisão pobre, tosca, mas é só para a gente entender e organizar o raciocínio. Tem 3 tipos de pessoas: as que estão abaixo da média, as que estão na média e as que estão acima da média. Grosso modo, aquelas que estão abaixo da média são as que lutam para não lidar com os ventos contrários. Ficam tentando negar esse estado de coisas na vida. As pessoas na média são aquelas que vão lidando com a vida, com o que ela apresenta, nem tanto para lá, nem tanto para cá. E os acima da média são aqueles que se lançam voluntariamente ao desconforto. Como é que você avalia essa diferença, né? Esse trânsito, né? Entre aquilo que nos é imposto porque é a vida acontecendo e quando a gente dá um gole a mais, para aí a gente vai em direção ao desconforto? Até antes disso, Fábio, só para pontuar uma coisa, né? A nossa vida é como se fosse uma roda gigante. Um dia a gente está em cima e precisa ter equilíbrio. Um dia a gente está embaixo e precisa ter equilíbrio. Né? Então, o tempo todo, a gente está em cima, embaixo, enfim. O equilíbrio, ele não está ali no morno, em ser morno o tempo todo. O equilíbrio está no quê? Quando a temperatura sobe, é o quê? O equilíbrio é quando eu consigo esfriar essa temperatura. E quando a temperatura esfria demais, eu consigo aquecer essa temperatura. Então, o equilíbrio, ele não está em manter a vida morna. Tá no quê? Em saber fazer com que eu busque o equilíbrio diante de algo desafiador, extremo naquele momento. Diante dessas 3 questões que você colocou, muitas pessoas, elas evitam o tempo todo o desafio, né? Outras pessoas, elas ficam naquela média, ficam, né, nessa questão morna, achando que o morno é o que vai trazer o equilíbrio para elas, que o equilíbrio está no morno, né? E que não está. Né? Como eu falei, vai chegar uma hora que vai esquentar e isso vai vir de uma forma muitas vezes não no momento, vai vir de repente e ela vai ter que saber lidar, como a morte, por exemplo, o luto, né? Que vem de repente e cada um reage de uma forma. E tem as pessoas que elas vão para cima e vão realmente para o vento contrário, para o desafio. Né? Que elas entendem que a nossa vida aqui é o trabalho por sacro ofício. Ou seja, naquela questão literal do sacrifício, ou seja, é o sacro ofício, ou seja, o meu trabalho o tempo todo é sagrado. Ou seja, tudo que eu faço, tudo que dá trabalho é sagrado. Quanto mais trabalho eu tenho na vida, mais eu consigo ter uma fonte de vida, realmente se renovando. Quem mais dá de si, no final do dia, é quem mais leva alguma coisa para casa. Seja material ou aprendizado. Exatamente. Quanto mais essa troca acontece, mais ela vai receber do universo. Né? Então, essas 2 vias, elas é como uma energia que ela é trocada o tempo todo e se renovada o tempo todo. Quando a gente começou a desenvolver os temas, né, para esses 12 capítulos, a gente pensou nesse viver dá trabalho, né, que tem um pouco a ver com aquilo que a gente estava dizendo antes, né, de como as pessoas têm tido dificuldade de lidar com as frustrações, como inclusive muitos pais dessa geração têm se ocupado de poupar seus filhos do desconforto, porque eu não quero que ele passe pelo que eu passei, né? Tentando oferecer para quem veio depois uma vida de menos sacrifício. Isso está ajudando a gente, Júlio? Evitar o trabalho, não. Diante desse tema aí, como você colocou bem, que a gente pensou de viver do trabalho, como eu falei, essa questão de ter esse trabalho, de ter essa vida levada no sacro ofício, entender que tudo que é bom, tudo que é o que acontece de melhor na nossa vida,
dá trabalho. Então, o exemplo é o quê? Ter um companheiro, uma companheira de vida dá trabalho? Dá muito trabalho. Muito trabalho. Dividir o mesmo teto dá trabalho? Sim. Ter filho dá trabalho? Ter um animal de estimação dá trabalho? Então, tudo que dá trabalho é o que nos torna a nossa vida mais interessante. É o que realmente dá valor para a nossa vida. Por quê? Tudo que tem de mais importante, mais valor, vai nos dar trabalho. Porque se eu não quero ter trabalho, eu não me relaciono com ninguém. Ou seja, eu não divido o mesmo teto com ninguém, fico sozinho. Não vou ter dependentes e não vou ter ninguém para cuidar, nenhum animalzinho de estimação para cuidar. Então não tenho trabalho. Só que qual o sentido disso tudo? Né? Não ter trabalho? Ou seja, as pessoas vão evitando todo tipo de trabalho e sem perceber estão evitando a própria vida. Evitando a própria vida, exatamente. A vida, o tempo todo, como a gente falou no capítulo anterior dos ventos contrários, na verdade ela está colocando todo esse trabalho para a gente evoluir. Então, é um engano quando as pessoas pensam assim, olha, eu vou atingir o meu objetivo. Então, vamos fazer uma relação aqui com o trabalho mesmo. Uma pessoa que ela trabalha a vida inteira, né? Eu estou falando assim, o trabalho no sentido de ter um emprego a vida toda, e ela chega num ponto da vida onde ela alcança a desejada aposentadoria. Vou parar, mereço, tudo que eu plantei na minha vida, agora eu vou colher, agora eu vou desfrutar de tudo. E muitas vezes eu engano. Algumas pessoas conseguem aproveitar esse momento da vida e desfrutar. A maioria não. A maioria começa a perder o sentido da vida. Porque o sentido daí ela vai ver, poxa, então era isso. É igual aquela história do filme do Titanic, né? Que tá afundando ali, os músicos estão tocando e de repente, então não, agora é hora de recolher, todo mundo agora vai afundar mesmo, então aí um começa a tocar e os outros voltam a tocar novamente, porque eles não vê sentido naquela aposentadoria, então o fim vai ser isso. Não, vamos terminar da forma como a gente sempre fez e sempre gostou de fazer, buscando os prazeres. E às vezes a gente pensa que o prazer tá em diversão, é igual você ir para um lugar turístico que você fala assim, nossa, eu moraria aqui fácil. Não, você não moraria lá fácil. Passar um momento, alguns dias, e ver o lado bonito daquilo é uma coisa, né? Porque o paraíso, ele não está fora da gente, não está num lugar. O paraíso está dentro da gente. O estado de espírito é o paraíso. Quando você tem aquele estado de espírito, qualquer lugar é bonito para você. Como que você consegue viver em São Paulo, Júlio, tal, para quem, né, mora em lugares mais tranquilos? Aquilo é um caos. Não, depende. Aquilo pode ser um paraíso. Eu gosto de morar ali. Eu gosto de ter, os meus amigos estão ali, a minha família está ali, o maior valor está ali. Então, para que eu vou migrar para um lugar onde os meus amigos não estão, onde a minha família não está? Né? Para reconstruir uma nova vida? Não sei. Então, isso depende muito, né? Essa questão interna, quando você começa a entender que esse equilíbrio, esse trabalho que muitas vezes a gente vê de uma forma muito árdua, né? Muito, a vida vai passar e você está trabalhando. Não é nesse sentido, é no sentido de você entender que o trabalho, ele não vem numa questão de remuneração ou ser reconhecido por algo ou alguém. O trabalho, ele vem do seu íntimo, de você entender que agora faz sentido eu ter filho, não faz sentido eu ter filho, faz sentido eu ter um animal de estimação, faz sentido eu adotar uma criança, faz sentido eu doar o meu tempo para ajudar alguém que precisa. Então, esse trabalho que vem de você de uma forma muito voluntária, muito, muito rica no meu modo de pensar, porque é a oportunidade da criatura se tornar um criador. Essa proximidade, isso nos eleva, não no sentido de você entender que você está subindo numa carreira. Não é o sentido de você subir numa carreira. Isso é muito pouco, né? Isso é muito pouco.
É o sentido de você entender que você está evoluindo internamente. Júlio, nós estamos nos aproximando do final dessa série. Esse é o 9º de 12. E eu acho que isso só melhora. Nós estamos chegando perto de um ponto em que a gente vai alinhavando todas as coisas para pensar num sentido maior mesmo. Então, eu acho que a gente começa a chegar num convite, uma reflexão mais profunda. Então, ouvindo você falar, eu estou aqui pensando o seguinte: se o sujeito está com tanta pressa de se aposentar do seu trabalho, do seu ofício, é porque talvez ele não esteja trabalhando nem na coisa certa e nem da forma certa. Porque está tudo se resumindo a alguma coisa que não tem tanto sentido para a vida. Porque quando o sujeito pode se aposentar, por exemplo, se ele não conseguir encontrar um outro trabalho, ainda que não seja trabalho remunerado, a vida vai perdendo o sentido, né? E sem querer me alongar, eu me lembro aqui do Dr. Ítalo Marcilli falando sobre que a gente teria que ser como uma vela. E a vela, para cumprir o papel dela, ela se consome, ela está para ser gasta. Quando a gente se economiza demais para chegar num momento da vida que a gente sequer sabe se vai chegar, a gente não sabe até quando vai, né? Provavelmente a gente não está fazendo a coisa certa. Então, quando a gente fala de viver da trabalho, eu penso que a gente está falando da natureza mesma de ser humano, que é a natureza do servir. Por quem eu vivo? Para quem é a minha vida? A quem eu tenho me dado em sacrifício, em sacro ofício? Existe alguma chance de equilíbrio numa vida que não dê trabalho? É muito difícil, né, Fábio? Uma pessoa, como aquela questão que a gente já conversou, de a pessoa querer passar por essa vida sem nenhum arranhão. Isso não tem como. A vida vai nos causando algumas cicatrizes, que é para a gente se tornar mais forte. E aí, voltando à história lá do bebê que está em pleno desenvolvimento. O tempo todo a gente está criando resistência e imunidade para as coisas. E quanto mais a gente é invadido por vírus, por bactérias, mais a gente cria essa resistência, mais a gente evolui, né? Em todos os sentidos de criar imunidade, de ser mais fortes, de não pegar uma gripe como os nossos tataravós pegavam e acabava ali. Né? Então, em todos os sentidos, e aí até mesmo no sentido que você está colocando de não buscar uma vida sem trabalho, isso a gente precisa entender que a nossa vida ela é composta, diante da medicina chinesa, que nós chamamos de Qi, sopro de energia vital. Esse Qi, essa energia, ela tem como se fosse uma pirâmide de 4 lados. Existe um lado que é físico, a sua saúde física, existe o outro lado que é a sua saúde emocional, existe outro lado que é a sua saúde mental, e o outro lado que é a sua saúde espiritual, da questão de lidar com o seu próprio autoconhecimento. Então, todas essas questões nos mantêm saudáveis, para nos manter saudáveis em todas as questões. O trabalho, a gente precisa entender que o trabalho, ele não é, por mais que a pessoa tenha um trabalho mais braçal, né, que hoje é difícil, mas assim, a pessoa tem um trabalho mais... Queira ou não, aquilo está estimulando a mente dele. Né? Um aluno de um colégio, ou seja, um estudante, o trabalho dele é estudar. Então, só que assim, não se limita somente a ir lá aprender, mas interagir socialmente, a conhecer pessoas, porque ele não está só aprendendo com a professora, ele está aprendendo com os amigos, ele está aprendendo a lidar com um amiguinho, vem empurrar ele está aprendendo a lidar com essa situação emocional, né? A ter esse equilíbrio emocional, ou de repente é certo empurrar de volta, né? Até que ponto é certo empurrar de volta, até que ponto é errado, mas ele vai calibrando aquilo, ele vai entendendo que... Então, existe muito mais coisas do que uma direção só do trabalho. O trabalho, vamos supor, uma pessoa que está trabalhando numa construção, né? Então ele tem um trabalho muito mais braçal ali, né? Mas ao mesmo tempo, aquilo, o que envolve nele do dia a dia com os companheiros, aprendendo um serviço novo, fazendo de uma forma diferente, ou levando bronca, ou levando elogio, tudo aquilo... ele leva para casa dele
não só a construção de ver um muro sendo levantado, mas de uma parede sendo levantada, mas também do lado emocional e psicológico dele. Hoje eu recebi um elogio, eu recebi uma crítica, hoje eu aprendi a fazer tal coisa, né? Hoje um meu amigo me ensinou tal coisa diante de comendo a marmita, de repente eu aprendi tal coisa. Então, o trabalho, ele envolve muito mais coisas. Agora, se a pessoa ela fica em casa, ela fica, eu quero evitar, vamos colocar assim, eu tenho agora, ganhei na loteria, eu tenho o suficiente para viver sozinho, isoladamente, da forma como eu gostaria. Ela não aguenta. Uhum. Ela não aguenta. Por quê? Porque a nossa vida, ela vai buscar algum tipo de trabalho, que seja construir algo novo, que seja fazer algo novo na vida, porque o ser humano ele não aguenta ficar sem trabalho. Então, voltando ao que eu estava falando da questão da aposentadoria, para muitas pessoas aquilo se torna muito cruel. Por quê? Porque ela fez a vida toda, ela teve trabalhos, ou seja, alguns trabalhavam, como você colocou assim, não era no emprego que gostava, mas aquilo ainda tinha um estímulo, por mais que ela trabalhasse em algo que ela não gostasse, ela tinha dependentes dela. Sim. E agora, de repente, a vida colocou que os dependentes não são mais dependentes, que cada um começou a tocar a sua vida. Fora que por mesmo que um trabalho não seja exatamente o que eu sonhei, em algum lugar dentro de mim, eu acredito que vai ficar aquela percepção de que, ok, isso não é o trabalho dos meus sonhos, mas eu estou servindo a alguma coisa, Sim. Alguém está se beneficiando do que eu faço. Justamente. Ainda que num nível inconsciente, né? Sim, sim. E é comum encontrar pessoas, de atender pessoas que chegaram nessa fase. Meus filhos já não dependem mais de mim, então assim, então meu trabalho já, que era dedicado a eles, né? Eu trabalhava para pagar os estudos, para pagar isso, enfim. Já não dependem mais de mim. Uhum. Me aposentei achando que ia desfrutar de algumas coisas e fui lá e fiz algumas viagens, passei, mas eu vi que não era o que eu imaginava. Uhum. E agora meu dia a dia está passando e uma das piores coisas que eu vejo, né, Fábio, é assim, quando você acorda e você não tem nenhum objetivo naquele dia, né? Não tem um sentido. Não tem um sentido. E muitas vezes quando a gente se coloca em situações de trabalho que eu digo assim, quando a gente coloca trabalho, não quer dizer trabalho remunerado ou não remunerado. É trabalho, você pode ter um trabalho voluntário. Sim. Né? Você pode pegar num final de semana e ajudar numa ação aí de fazer comida aí, enfim, e reverter tudo aquilo, vender aquela comida e reverter para... Então, pode ver que quando existe aqueles mutirões, onde são feitas algumas ações, o seu dia você acorda de uma felicidade muito grande. Você não vai ser remunerado por aquilo. Mas o seu tempo, que como a gente colocou, o principal ativo que a gente tem na vida, quando você vê que aquele seu tempo é trocado por um valor enorme, aí você se enche de vida. Aí você se enche de entusiasmo, aí qualquer dor, qualquer preocupação, qualquer sentimento que te colocaria para baixo, ele te coloca para cima. Eu tenho uma ideia muito parcial sobre isso, porque para mim tudo que importa são as pessoas. Então um negócio para mim só faz sentido porque ele é feito por pessoas e para pessoas. Então para mim é muito intrigante que as pessoas evitem relacionamentos mais profundos. O Bauman, né, que é um filósofo relativamente moderno, fala da modernidade líquida, em que as matrizes, os matizes e matrizes das relações estão cada vez mais fluidos. Então, hoje em dia você vê que muita gente nem namora, só fica. Então, nada se aprofunda, está tudo muito na superfície. E a sensação é de que a ideia é evitar exatamente esse confronto de ideias e de universos que num relacionamento se tem. Mas para mim a impressão é que as pessoas estão evitando a própria vida. E com perdão de ter me estendido, também me choca muito tanta gente dizendo: Deus me livre de ter filho. É muita responsabilidade. Mas eu fico pensando, então a gente está aqui para quê?
voltando até que essa questão e complementando essa questão de ter trabalho, né, do tema de ter trabalho, bem como você colocou, Fábio, é a mesma coisa eu parar para pensar assim, nossa, por que que eu vou escovar os meus dentes se eu vou me alimentar novamente? Né? Então, muitas pessoas pensam assim, não, eu não quero ter trabalho nenhum, eu quero simplesmente ter uma vida com essa tal liberdade, como você colocou muito bem, e que no fundo, todo ser humano, ele busca alguém. Nós somos, energeticamente, nós temos polaridades. E essa polaridade, ela vai pela atração. Então, o que eu posso te falar, Fábio, pela experiência aí desses 20 e poucos anos que eu tenho, é que a pessoa ela pode ter 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, e se ela está sozinha, ela está indo em busca de alguém. Por mais que ela fale assim, não, eu estou bem sozinha. E aí eu complemento, você está bem sozinha, mas estaria melhor com alguém. Então, todo mundo, por mais que fale assim, e a gente vai se acomodando em relação, e vai achando interessante essa forma de ter essa liberdade. Mas tudo na vida tem um preço a pagar. E eu não posso ter tudo. Aquela velha história, quem está solteiro quer casar, e quem quer casar quer estar solteiro. Você não pode ter tudo na vida. Então, assim, você tem que abrir mão de uma coisa para ter outra coisa. Só que muitas coisas que quando você deixa algo, né, como uma pessoa, como estou até falando nem de filhos, mas de um cãozinho que você, que ele poderia ter tipo outro tipo de vida e você foi lá e adotou esse cãozinho, você cuidou, ou seja, você mudou uma história e aquilo te preenche do quê? Aquilo vai transformando a sua história e não a história só dele, mas a sua história também. Como algo que faça sentido para você. Porque se a gente falar, mas então qual é a razão da vida? Sendo que eu vou dormir, vou acordar, por que eu tenho que fazer repetidamente algumas coisas para chegar lá no fim e acabar a vida? Né? Então eu falo para você, qual o sentido da vida? O sentido da vida é você dar sentido a ela. Por quê? Porque não existe aquela, mas a razão da vida é essa para um e aquela para outro. Não, o mais importante é quando você passa a dar sentido para a sua vida. E dar sentido para a sua vida é quando você consegue fazer algo para alguém. Eu tenho certeza, Fábio, diante desse cenário, e hoje, como você colocou muito bem, as pessoas elas tendem ao quê? A ficarem cada vez mais sozinhas. Essa é a tendência. Cada vez mais o mundo virtual entrou na vida das pessoas e os apartamentos ficaram menores. 33 metros quadrados é o suficiente, porque a tendência das pessoas é se isolar, é ficar sozinho. Então, assim, é muito difícil para a gente entender e diante do que você colocou, poxa, é muito triste esse cenário. Mas a gente precisa entender a que ponto essa questão da individualidade de cada ser humano, ele pode ser maléfico ou benéfico. E aí entra mais uma vez a dualidade do equilíbrio. Muitas vezes, para você gerar uma presença, você precisa de uma ausência. Então, muitas vezes, a nossa geração foi uma geração que nós éramos sempre convidados ou intimados a sentar à mesma mesa, né, e fazer as refeições e ter momentos unidos, enfim. Então, não tinha muita escolha, né? Você tinha que fazer aquilo porque aquilo era. E depois criou-se agora, de repente, uma regra, não existe mais regra e cada um agora parte para o individualismo. Mas a própria tecnologia causou isso. Por quê? Porque hoje todo mundo está no seu smartphone, né? E cada um vê o mundo que quer enxergar ali através do smartphone. Né? Existem relatos aí de adolescentes que não estão querendo se relacionar porque não estão fazendo sexo. Olha isso.
que não estão querendo se relacionar, eles se relacionam e rompem o relacionamento porque não estão tendo sexo. Olha isso, olha a fase que era, né, que era o que os hormônios do ser humano tá lá em cima. Por quê? Porque é mais fácil ele ir lá e ir para um vídeo assistir e ele mesmo se masturbar, enfim, ele encontra mais prazer naquela individualidade dele. Então isso choca a gente. Isso é muito triste porque cada vez mais existe essa questão do ser humano de internalizar as coisas, de não mais achar graça no outro indivíduo, porque no imaginário dele existe algo muito mais prazeroso e muito mais perfeito, né? Porque o outro nunca vai representar tudo aquilo que ele tem no imaginário. Então diminui muito, muito essa troca de energia, como você colocou, e acaba ficando mais cômodo para as pessoas. Então realmente isso que você colocou, essa questão que você levantou, ela é muito, muito interessante e muito importante a gente conversar sobre isso, porque cada vez vai levar o ser humano cada vez mais a um estado de ansiedade e depressão ao mesmo tempo, né? E essa ansiedade e depressão, elas me parecem claramente uma renúncia do ser humano à sua natureza mesmo. Sim. Que é a do encontro, é a do conflito, né? Dessa percepção de dois universos completamente distintos. E isso que você falou, por exemplo, pela sexualidade, por exemplo, isso foi por um viés agora, tanto da busca do prazer e da fuga dos desconfortos. Então o sexo virou uma válvula de escape, quando na verdade ele sempre foi um aspecto de um relacionamento. Sim. Uma parte de um todo. E aí ele, para muita gente, passou a ser uma coisa em si. E aí a gente vem também para todos os males que a pornografia vem causando, né? Não só deturpando, mas derretendo mesmo toda a percepção das pessoas sobre algo que é um assunto que, em última análise, tem sido superestimado, né? Como se ele fosse realmente a coisa mais importante de uma relação, né? Que tem uma importância fundamental, cabal, indiscutivelmente. Mas a nossa percepção sobre a intimidade, sobre o relacionamento, está se deteriorando, exatamente em busca de um padrão que está sendo estabelecido por uma indústria, né? E que ele é absolutamente impossível. E as pessoas dentro de relações, inclusive, esse é um alerta muito importante. Dentro das relações, esse é um caminho sem volta, porque depois que esse padrão industrial do sexo através da pornografia entrou, as relações reais ficaram impossíveis. Sim. Porque para os homens e para as mulheres, né, o outro tem que ser perfeito, tem que ter um corpo escultural, as relações têm que ter uma estética, uma duração, tem todo um script, um escopo que ele é impossível de se cumprir. E com isso eu tenho a impressão de que tudo isso está se derretendo. E a própria relação humana. É quase uma coisa meio veterinária que está acontecendo, né? Então a gente vai se afastando, vai ficando meio bicho, né? E essa, até nessa questão da nossa busca do nosso equilíbrio, de ter trabalho, é isso, a gente precisa realmente assim, não, entender o que é realmente, vai dar trabalho, mas vai ser um sentido, vai dar um sentido para o nosso ser, para a nossa existência aqui, né? E aquilo que realmente só é conforto, só é prazer, mas que na verdade eu estou me afastando de mim mesmo, achando que eu tô trazendo uma vida de primeira classe para mim, mas na verdade não é uma vida de primeira, é uma vida vazia, né? Uma vida sem sentido que acaba acabando em gerar mais ansiedade, gerar sentimentos de depressão, essas coisas que hoje tá bastante evidente aí, né? Uma vida mais plástica e estética, né? Ela não aprofunda. Exatamente. E quando você falou da questão dos relacionamentos também, né? Desse padrão de busca da solidão para evitar os desconfortos, você falou que tem muita gente que, não importa, com 30, 40, 50, 60, tá sozinha, mas está buscando alguém. Eu tenho a impressão também que tem uma coisa da pessoa que queria querer se relacionar com alguém, mas como a realidade se impõe, e aí você tem que lidar com todas as dificuldades de um relacionamento, sem perceber
a pessoa, apesar de manifestar um desejo de querer estar com alguém, ela acaba investindo na solidão. Como é que foge dessa armadilha, Júlio? De se dar conta de quando é que eu estou sabotando as minhas relações porque parece que eu quero, mas por enquanto eu só queria querer. A nossa mente, como a gente já conversou aqui, ela tem uma criatividade, uma imaginação muito grande em relação ao que a gente gostaria que fosse a realidade, e muitas vezes a gente compra aquilo como realidade, sendo que a realidade de fora é outra coisa. Então, geralmente, a gente vai buscar o quê? Tentar sempre encontrar a nossa realidade lá fora. Então, essas pessoas, elas acabam não se relacionando, porque acabam se tornando mais exigentes mesmo. E o tempo vai cada vez fazendo o que a nossa vida, ela é prática. Então, a prática, quanto mais a gente pratica algo, mais a gente se acostuma com aquilo. E que, a princípio, quando ele é estranho pra gente, a gente acaba, muitas vezes, caindo fora rapidamente ou se adaptando àquilo. Então, não fugindo, mas até para ilustrar melhor, é assim. A nossa tendência sempre é o quê? Quando vemos algo que é muito diferente da gente, a gente acaba... aqui não é meu mundo, eu deixo cair fora. Então, vamos supor que nós, nascemos aqui em São Paulo, a gente tem uma forma de usar a nossa linguagem paulistana, e de repente a gente vai para Minas Gerais e muda para Minas, e você me liga de Minas lá, né, Fábio? Enfim, você muda para Minas e você liga para mim e fala assim: nossa, Júlio, o pessoal aqui, eles têm uma linguagem diferente, eles falam uai, trem, bom, enfim. E eu falo: e aí, Fábio, isso é estranho para você? Poxa, Júlio, é estranho demais, né? É engraçado, né? Você começa a ver que é diferente a língua. E aí, mas você vai continuar morando aí, Fábio? Sim, porque eu estou trabalhando aqui agora, eu vou começar a trabalhar, enfim, vou ficar por aqui. Ou seja, não tem como você sair daqui, né? Por mais que você ache estranho ou engraçado ou diferente a forma como eles falam. E aí, de repente, você liga 3 meses depois para mim e fala: uai, Júlio, tá tudo bom aí? Falou: Fábio, você tá falando mineirês, né? Tá. Ou seja, a prática, o seu dia a dia, fez com que, sem você percebesse, você quebrasse os próprios paradigmas. Você ampliasse o seu poder mental de se adaptar às coisas como o ser humano é capaz. E você está falando, de repente, puxando o sotaque deles, né? A mesma forma de linguagem. Então, nós somos assim. Então, quanto mais a gente pratica as coisas, menos resistência a gente tem a elas e mais a gente abre o nosso leque. No relacionamento é a mesma coisa. Se eu me acostumo a ficar sozinho, se eu me acostumo a não ter ninguém, a não dividir nada com ninguém, o que acontece? Qualquer pessoa que tenta se aproximar um pouquinho mais, se eu tenho uma relação, vamos colocar assim, mais superficial, de eu passar apenas uma noite, ou um amor de verão, como dizem, aí tudo bem. Mas quando a pessoa ela tenta entrar mais no meu íntimo, eu já me defendo. Fecha a porta. E já entendo que é hora de cair fora. E isso acontece muito, isso é muito comum com as pessoas que estão acostumadas a não ter essa questão de relacionamento. E aí, isso acaba passando também para as outras questões da vida, né? Então, ela entende que com outras questões também ela não precisa ter esse trabalho. Acaba não tendo esse trabalho de desenvolver algo mais profundo com tudo que está ao redor, né? Eu não estou querendo dizer que as pessoas que são solteiras são superficiais, tá? Não estou querendo dizer isso. Mas estou querendo dizer que, assim, quanto mais trabalho a gente tem, mais a gente pratica aquilo que a gente está fazendo, mais adaptável a gente fica às coisas.
E aí a gente vai quebrando isso, né? Então você pode ver que até mesmo tem muitas pessoas que, na história dessas pessoas, quando eram jovens, tinham um comportamento X, que era quase que blindado, e depois de um tempo essas pessoas elas vão vencendo aqueles paradigmas todos, aquelas resistências todas, e depois elas vão se transformando em outra pessoa. Você fala, olha, quem diria que aquela pessoa nunca gostou de cachorro e tem um monte de cachorro hoje dentro de casa, né? Hoje o cachorro virou o maior companheiro, né? A gente sabe desse tipo de história. Então, por quê? Porque foi ali a partir do momento que ela deu um sentido àquilo, né? Então, tudo depende do sentido que a gente dá às coisas. Nós estamos falando das pessoas que têm evitado se relacionar. Em contrapartida, tem muitas pessoas que se relacionam, né? E a gente nunca viu também tantos índices de divórcio como os que a gente tem visto. Um outro trabalho que dá nas relações e que muitas vezes, quando ele não é vivido, ele culmina no fim das relações, é a dificuldade de se comunicar. Porque também a gente acaba comparando com certos padrões, né, do Instagram, da novela, de todo esse caldo crítico que a gente vive, de relações que nos parecem perfeitas, de pessoas que não têm muito trabalho, que parece só que encontraram sua alma gêmea, como se isso fosse possível, como se não fosse uma construção. Então, o que você pode dizer sobre o trabalho que dá estar em relações com filhos, com marido e mulher, relações de trabalho, e como que isso da gente, por exemplo, se comunicar, dizer o que a gente está sentindo, que dá um baita trabalho e muitas vezes a gente não faz, como isso faz falta e como pode ser decisivo para que as relações sejam mais frutíferas? O tempo todo a gente, como eu disse, a gente está buscando ficar na nossa zona de conforto e a vida está empurrando a gente para a área de desconforto, que é o que faz a gente crescer. Então, internamente, dentro de casa mesmo, como a gente já colocou da questão da missão, é a maior missão que a gente tem, começa dentro da nossa casa, que é sempre entender que um dos nossos maiores poderes que a gente tem, o ser humano tem aqui, é o poder de comunicação, verbal ou não verbal. E a gente acaba entrando na zona de conforto e querendo falar sempre a mesma linguagem. Entenda, depois de um certo tempo, depois de alguns anos de casado, o casal ele começa a ter um ouvido seletivo, um perante ao outro. Por isso que muitas vezes a mulher fala assim, nossa, eu falei para você fazer tal coisa, e o marido, ele fala, tá bom, ela faça tal coisa, tá bom. E aí depois de um certo tempo ela fala assim, poxa, mas eu não falei para você. Não, você não falou. Porque o ouvido dele já está seletivo. Ele já não mais como dizem, ele ouve, mas não escuta, né? Então, o que acontece? É muito comum entre o homem e a mulher, não estou falando só do homem, né? Mas esse exemplo serve para a mulher também. Essa comunicação, a gente tem que mudar o tempo todo. E a gente tem que sempre buscar no outro uma forma. É aquela velha história, não é o que você fala, é como você fala. A mágica das coisas está na forma como você vai falar. E aí é onde você desperta no outro, sim, uma comunicação melhor. Eu sei que você e a Mônica, vocês fazem muito isso, e você compartilhou com um tempo atrás, você também falou muito com ela sobre isso, né? Então, essa questão de você, dentro da sua casa, mudar algumas coisas, sair da sua própria zona de conforto em prol de todos, é muito difícil fazer. Porque é muito mais fácil, num ambiente que existe algo chamado sofá ou cama, você ficar sentado no sofá ou deitado na cama e falar, vai fazer você. A hora que você der o pontapé inicial, eu também me mexo, né? É meio que assim. No Feng Shui a gente fala muito isso, porque, olha, os ambientes mudam as coisas do lugar, porque os ambientes eles se acostumam a determinadas coisas que mexem com o nosso comportamento, com as nossas emoções. E conforme você começa a mexer no seu próprio ambiente, mexer no cenário das coisas, você começa a se mexer também para aquilo. Perfeito. E criar movimento em tudo, né? Essa parte da comunicação e também da atitude, porque se eu decidir que vou ficar esperando o outro fazer e o outro também, já deu ruim.
certo? Porque ninguém vai sair do lugar. E sobre a comunicação efetiva também dá muito mais trabalho. Já é difícil falar o que a gente está sentindo, que a gente muitas vezes quer se fechar porque quer que o outro entenda, que o outro adivinhe. Seria incrível, mas não acontece. Seria incrível mesmo, porque não dá para crer que isso vai acontecer, não vai. Né? Então, quando eu vou para os Estados Unidos, eu tenho que falar inglês. Dá muito mais trabalho, era melhor falar português. Só que eles não vão me entender. Então, falar a linguagem do outro dá mais trabalho, mas é a única coisa que funciona. Então, por falar em trabalho, né, como é que a gente conseguiu ajustar melhor a comunicação em casa? Primeiro, que eu tento me comunicar na linguagem dela e ela na minha. Segundo, que a gente se esforça para falar o que quer e não o que não quer. Então, para de deixar a toalha na cama. Onde você quer que eu deixe a toalha? Então, por favor, coloque a toalha no banheiro. Dar um comando positivo e não um negativo, que é mais difícil para a mente. E terceiro, e talvez mais importante, dizer as coisas sem emitir juízo de valor. Quando você deixa a toalha molhada em cima da cama, eu me sinto desprezada por ter pedido para você antes. Em vez de dizer, você deixa a toalha porque você é irresponsável, porque você é preguiçoso. A mente humana não gosta desse tipo de comunicação. Então, até para fazer mais sentido, a comunicação precisa dar mais trabalho, como você falou. Tudo que vai dar melhor fruto, no geral, dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Então, essa é uma dica importante de algo que eu vejo funcionar, não só no nosso relacionamento, como em via de regra, né? O trabalho que dá para cuidar das relações. Mas esse de falar a linguagem do outro, que dá muito mais trabalho, também é uma das coisas mais efetivas que eu já vi acontecer. Isso inclusive, né, Fábio? Ele também se estende ao ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho é isso que diferencia um líder de um chefe. O líder, ele sabe comunicar. Ele sabe como falar com cada subordinado. Já o chefe, por ele não ter muita habilidade nessa comunicação, ele muitas vezes ele fala de uma forma que ele muitas vezes até é mal interpretado ou muitas vezes também, enfim, não é só uma... Se coloca mal mesmo, se coloca mal. Trata os desiguais como se fossem iguais. Exatamente. E então esse trabalho que dá a se comunicar, ele é fundamental para que a gente crie essa harmonia. E criando uma harmonia, veja bem, a energia ela tem polaridade. Quanto mais você cria uma energia positiva ao seu redor, mais as pessoas vão te mandar energia positiva. Né? Quanto mais você cria uma energia negativa ao seu redor, mais você vai atrair essas questões negativas dos outros. Então, no ambiente de trabalho, e até estendendo um pouquinho mais essa questão de ter o equilíbrio diante das coisas, a vida é empreender o tempo todo. O tempo todo a gente está empreendendo. O tempo todo, independente, seja uma dona de casa, seja um grande empresário, todo mundo empreende na vida. Em todos os momentos a gente tem que empreender. Uma dona de casa, ela tem que saber controlar o estoque, tem que controlar as contas, tem que controlar, né? Então, esse empreendimento com que ela tem no dia a dia, esse comprometimento, esse trabalho que ela tem, faz com que cada vez ela crie mais habilidades. E essas habilidades, elas geram uma fonte de vida realmente para a pessoa, né? Então, a vida é negociar o tempo todo. Né? E a palavra negócio a gente sabe que significa negar o ócio. Toda vez que a gente nega o ócio, a gente gera realmente uma energia muito grande diante das coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Uma vez eu ouvi uma pessoa, né, que era dona de uma empresa, falando sério, assim, que esses clientes são muito chatos, né? O cliente dá muito trabalho. Aí eu brinquei com ela, falei assim, mas brinquei falando sério, falei, eu tenho uma ideia, vamos resolver isso. Vamos demitir todos os clientes. Ela regalou os olhos, olhou assim para mim, né? E ela percebeu, né? Eu falei, é que nós estamos aqui para eles, né? Então, a gente falou um pouco atrás aqui, nesse mesmo episódio, sobre
fazer um trabalho, ir lá, bater o cartão, cumprir protocolarmente uma tarefa e se lançar ao trabalho com a percepção de que aquilo que eu estou fazendo serve à vida de alguém. Em todas as empresas em que eu dei consultoria, eu sempre procurei entender o que é que tinha por trás do trabalho. O que a gente vende aqui? E nunca é o produto ou o serviço em tela. Então, qual que é o seu trabalho? O seu trabalho é espetar pessoas com agulhas? Né? Definitivamente não é isso. O trabalho do Paulo é vender assessoria de imprensa? Definitivamente não é isso. Tem algo muito maior, metafísico, filosófico por trás disso. E enquanto as pessoas não entendem isso, elas têm um trabalho com menos trabalho, mas também com muito menos significado, né? Como é que a gente consegue dar sentido ao trabalho que faz, seja qual for o nosso ofício? O principal sentido do nosso trabalho tem uma questão aí que também vai para os dois lados, tá? Primeira coisa, porque a gente aqui, a nossa intenção aqui nos episódios é o quê? Trocar uma ideia sobre essas questões, mas de uma forma assim, muito dentro da realidade, né? E não de uma forma muito ou superficial, muito fora da realidade, né? Então, assim, a gente precisa entender que muitas vezes na vida não é só fazer o que gosta, é aprender a gostar do que está fazendo. Muitas vezes não dá para falar, vai ser feliz e larga tudo, mano. Não é bem assim, né? O equilíbrio, ele está diante daqueles recursos, daquelas possibilidades que você tem naquele momento, você tirar o seu melhor. Quando eu trabalhava em banco, na adolescência, eu realmente fui descobrindo que eu não gostava de fazer aquilo. Mas não é porque eu não gostava de fazer aquilo que eu fazia o meu pior. E muito do que eu fiz e fiz do melhor, ele me traz coisas, frutos até hoje. Eu vou contar o exemplo aqui, rapidamente, de uma ex-chefe que eu tinha, que ela era considerada uma pessoa muito chata, porque ela era muito exigente. E muitas vezes os chefes exigentes, todo o grupo considera chato. Uhum. E eu, graças a Deus, naquela época eu já tinha muita sensibilidade em relação ao ser humano. E eu procurei entender a vida daquela chefa, que era uma pessoa que era solteira, que era uma pessoa que nós trabalhávamos de madrugada, era a única mulher do grupo e que era chata com todos ali. E que, na verdade, quando eu me aproximei dela, e foi através de bronca que eu me aproximei, que eu estava chegando ali, já fui tomando bronca, né, e o pessoal já me mostrando como que ela era, eu pensei, não, mas tem alguma coisa ali que pode ser bom. Porque se eu já começar nesse ambiente, vai ser ruim para mim, né? E eu vou ter que encarar isso por mais um tempo, porque eu preciso desse emprego por mais um tempo. Não sei quanto tempo, mas eu vou ter que passar por essa situação, né? E em vez de eu piorar as coisas para mim, causar um desequilíbrio diante de tudo e levar, inclusive para casa, esse desequilíbrio, eu vou procurar ser o mais harmonioso possível. Então, se ela não se adapta a mim, eu vou me adaptar a ela. E aí foi quando eu me aproximei dela e olhei para a cara dela num dia depois de ter levado uma bronca, e olhei e falei do cabelo dela. E eu não falei para fazer um falso elogio, eu não falei para fazer uma média com ela, mas eu falei do cabelo e foi até surpreendente para mim, porque eu queria tirar alguma coisa. Quando eu olhei para ela, eu queria tirar alguma coisa de boa nela. E a primeira coisa de boa que eu vi nela foi que ela tinha feito o cabelo aquele dia. E ela estava realmente com o cabelo muito bonito. Então não foi de uma forma premeditada para querer fazer um elogio para conquistar ela. Não, eu queria extrair algo de bom nela. E naquele primeiro momento, antes da gente trocar as palavras, a hora que eu falei, nossa, seu cabelo está muito bonito. E ela, na hora, ficou parada, branca, e depois caiu a ficha, ela ficou vermelha, abriu um sorriso e brilhou os olhos dela, né? E, enfim, boa noite, sentei no lugar. No outro dia, no terceiro dia, ela me chama. Julinho, vem sentar aqui do meu lado. Porque cada um podia escolher o lado. Era uma bancada enorme, de madrugada, então era banco, então cada um podia escolher onde sentar.
E ali eu aprendi muito com ela, porque eu aprendi que tinha um ser humano ali que a família era do interior, vivia sozinha, teve problemas muito com a família, enfim. E era uma pessoa que o que ela sabia fazer era mandar naquelas pessoas, porque ela teve uma vida ali que mandava muito nela, e quando ela conquistou a liberdade dela, era a única coisa que ela sabia fazer. E a coisa chata mesmo, que eu falo que eu aprendi muito com ela, era assim, naquela época a gente tinha fichas que tinha que datilografar, tinha que bater fichas de compensação. E para vocês terem uma ideia, a ficha ela era assim, datilografia você podia, quando você erra, você ia lá, voltava, fazia um x em cima, ela rasurava ali e continuava, porque dava para se entender, dava para ler. Então, depois você levava para os chefes, 2 chefes assinavam a ficha. Só um parênteses, aos jovens que estão nos assistindo, datilografar é parecido com digitar, só que num objeto que se chamava máquina de escrever. Você não viu, mas todos aqui já viram. E não era igual ao computador que você volta e não aparece mais. Era impresso com uma fita. Que exatamente. Batia uma e vez gravava. Que foi ali já gravou, né? Isso. E ela não assinava as fichas rasuradas, mandava fazer outra. Uau. Ela olhava, rasgava na frente. Isso eu não sei. Então o pessoal já não gostava muito disso, porque o pessoal tinha que ir lá fazer, pô, mas que frescura, pô, isso aqui dá para entender, isso aqui passa. E passava realmente, a maioria passava, mas por ela não passava. Uhum. E aí, o que eu aprendi a fazer? A pegar a ficha, a contar diante ali quantos espaços eu tinha que dar para a ficha ficar centralizada. Sabe aquelas questões de parece que tem toque, de colocar realmente na perfeição, desde o número, todos os espaços. Uhum. Eu passei a contar e depois aquilo virou automático na minha vida, porque eu já sabia como que eu colocava o papel, eu já sabia quantos espaços eu tinha que dar para a ficha estar centralizada. Fantástico. E aquilo ficava impecável, as fichas ficavam impecáveis. E aí eu passei a entender que eu não fazia isso mais por um elogio dela ou para não levar bronca. Fazia isso por mim. Eu começava a entender que meu trabalho não era fazer telha nas coxas. Meu trabalho, eu tinha que fazer o meu melhor possível, por mais que eu sabia que aquilo era temporário, que aquilo não era o que eu gostava de fazer. Né? Como eu falei, não é só fazer o que gosta, é aprender a gostar do que faz. Porque daí isso eu acabo levando para todo o meu ambiente. Eu falo para você seguramente, Fábio, que aquilo fez com que eu tivesse uma vida muito feliz naquele momento, em todos os aspectos, quando voltava para casa, quando relacionava com os meus amigos nos finais de semana, porque poderia ter sido muito ruim aquilo. Eu poderia, em vez de estar nos finais de semana me divertindo com os amigos, eu poderia estar me lamentando com os amigos da vida que eu estava levando ali, por aquele ano que eu precisava daquele emprego, ainda manter aquele ano para alcançar alguns objetivos. Você sabe que eu acredito firmemente, com cada célula do meu corpo, que esse capricho de centralizar e tal, que você fazia para você, mas que claramente você também fazia de alguma forma, ainda que não plenamente consciente, para quem você estava destinando o teu trabalho lá na ponta. A pessoa, o caixa que vai lidar com o documento que você fez, ou o cliente do banco, tal. Eu acredito que isso chega, que tudo aquilo em que você coloca intenção chega, porque todo trabalho traz em si uma promessa. E que quando a gente faz isso, não tem como dar errado, porque quem planta tomate, colhe tomate. E eu me lembro, né, longe de ter a pretensão de ser exemplo para qualquer pessoa, mas eu me lembro de quando eu comecei a atender pessoas. Hoje, com a graça de Deus, minha agenda está cheia, sou bem remunerado, não tenho do que me queixar, mas eu me lembro quando eu comecei a atender e que você me deu uma recomendação. Fábio, não se preocupe com a questão financeira, apenas mantenha a sua agenda cheia. E entregue para todas as pessoas que você atender o que você vem fazendo. Sei que você gosta de atender, que você gosta de se sentir útil, então faça o seu melhor para todas as pessoas que atender e mantenha a sua agenda cheia. Nunca se trabalha de graça. Mesmo quando você está trabalhando de graça, você não está trabalhando de graça. E para mim é uma linguagem que eu entendi muito bem, porque
eu comecei em quase tudo que eu fiz trabalhando de graça, mas nunca foi de graça, né? E como isso foi fundamental para a edificação do meu trabalho, da minha carreira, de quem eu sou. Porque tudo que você faz chega da outra ponta. Não tem como dar errado, né? Então, é muito importante, né? A gente ouve muitas vezes as pessoas dizendo: ah, mas eu não ganho para isso. Não importa. Ah, mas eu estou me sentindo usado. Sim, nós estamos aqui para quê? Estamos aqui para quê se não é para ser usado? Né? Se não é para fazer aquilo que a gente não ganha para fazer, mas o quanto a gente ganha com tudo aquilo que a gente faz quando o que se faz tem intenção. Acho que é desse trabalho que a gente está falando aqui, né? Porque esse até no trocadilho desse usado que você colocou muito bem, é assim, né? Às vezes as pessoas elas falam, igual no relacionamento, quando já ouvi muito isso lá no spa, a pessoa fala, pô, eu saí com fulano e a gente teve uma noite maravilhosa e depois ele não me ligou mais, sumiu, enfim, né? Ela gera aquela expectativa de relacionamento e tal. E eu me senti usada, né? Falo, não, ninguém usa ninguém dessa forma. O tempo foi dos dois e você estava lá de livre e espontânea vontade e o tempo foi dos dois. O que mais importou foi a intensidade dos dois naquele momento e você não foi forçado a nada. Então, assim, nessa questão de se sentir usado é diferente de ser usado, porque a gente está sendo usado. Usado como instrumento, usado como ponte para as coisas acontecerem, né? É diferente da pessoa se sentir vítima das coisas, né? Acaba se sentindo, mas não, ninguém, tipo, abuso é diferente de uso, né? Então, nessa questão que você colocou de o tempo todo, quanto mais a gente é usado, mais, na verdade, a gente é lapidado, né? Para os nossos propósitos, para a gente evoluir em todos os sentidos. O equilíbrio, voltando mais uma vez, é movimento. O equilíbrio, novamente, não é ficar parado. Se você ficar parado, é como se o universo, naquela velocidade de 1.700 km/h, ele batesse nas suas costas o tempo todo, uma onda que fica te batendo, te empurrando para frente. Só que assim, é legal você ficar levando essas porradas e ir no tranco? Não é legal. Porque quando você vai no tranco, você não vai, na verdade, né? Você não cria tônus. Quando você começa a criar o seu movimento, aí sim você cria tônus. Aí sim você começa a criar o seu desenvolvimento e acompanha todo esse universo que o tempo todo conspira a seu favor, né? Então, seja na parte em trabalho, em olhar para o trabalho em todos os sentidos, eu repito, se você um dia parar perante o universo e falar assim, pô, mas qual é o sentido disso tudo? Quando eu vejo que injustiças acontecem, que algumas coisas que eu não gostaria aconteceram na minha vida, e você para o universo e fala, pô, mas qual é o sentido disso tudo? Pô, e eu paro por aqui, eu desisto, jogo a toalha. Nesse momento que você fala assim, não, eu tenho que dar um sentido para isso. E quando você começa a encontrar que o sentido, muitas vezes, não é fazer por aquilo que você deixou de ter ou perdeu, ou alguém que você deixou de ter ou perdeu, né? E mais fazer pelo próximo, que aí é onde a corrente, ela... Porque se o tempo todo eu ficar fazendo por você, você fazendo por mim, o mundo vai ser só eu e você. Não, o sentido desse equilíbrio todo, você faz por mim para que eu faça pelo outro, para que o outro faça pelo outro, aí sim. Aí se gera o equilíbrio, porque equilibrar as forças não é usar uma força contra a outra. Não sei se eu já te falei isso, Fábio, mas uma história que cabe aqui, não sei se cabe nesse momento aqui, nesse capítulo, mas uma vez quando eu era criança, o meu pai, ele voltou para casa e eu lembro a cena perfeitamente. A gente estava na cozinha, minha mãe, meus irmãos, e ele voltou com a calça aqui no joelho suja, a calça jeans suja, né? Aqui um pouco sujo também, a camisa. E aí minha mãe falou, nossa, o que aconteceu? Ele falou, briguei na rua, no trânsito.
Daí todo mundo já parou, né? Os filhos, a gente era pequeno. E aí, mas o que aconteceu, pai? O que aconteceu, né? Daí ele explicou, ele falou assim, não, que eu tava, acho que na Celso Garcia, não sei. E aí o trânsito parou, ele parou o carro e o cara veio atrás e bateu no carro. Daí naquela época os dois desceram do carro e ele falou que era um cara muito alto. E na minha memória, né, vinha assim, ele contando e imaginando a pessoa. Ele falou, aparecia um cara que era um português, que era nosso vizinho, que era bem grandão, né, fortão. Ele falou, ele desceu do carro também. E baixinho, japonesinho baixinho, então. Aí os dois desceram do carro e foram olhar a traseira do carro. Aí esse cara grandão, ele empurrou o ombro do meu pai e falou assim, não aconteceu nada não, japonês, vamos embora. Daí meu pai, não, como não aconteceu, né? Ele viu que naquela época o para-choque do carro era ferro, mas amassava ali, afundava ali, né? E aí ele falou, não aconteceu nada não, japonês, né? Empurrou, meio que fez assim, não, e foi voltando pro carro dele. Daí meu pai foi atrás dele, né? Daí a hora que o cara ia abrir a porta, meu pai segurou por causa, daí o cara foi pra cima do meu pai e catou meu pai assim, né? Que é grandão, catou com as duas mãos assim, na camisa, no ombro, e puxou, tipo assim, pra jogar meu pai meio que longe. Só que meu pai é faixa preta de judô. Daí o que aconteceu? No que o cara fez isso, o meu pai foi muito mais rápido. O meu pai, ele aproveitou que o cara era fortão, grandão, o jogou pra cá. A reação natural de qualquer ser humano era fazer uma força ao contrária. Fazer um esforço e lutar ali num braço de forças, né? Resistir. Exatamente. E meu pai simplesmente foi pro mesmo lado que o cara e colocou o pé atrás e deu uma rasteira no cara. Sem fazer nenhum esforço. E meu pai só colocou o pé atrás e foi junto. E aí nisso o cara caiu no chão e meu pai foi pra cima dele e foi assim, né, imobilizar ele. E aí nisso veio o pessoal lá do local ali, desceu os caras do carro, o pessoal que tinha um bar ali perto e tal. Oh, calma, mas meu pai já tinha imobilizado, o cara tava no chão. E aí por isso que os dois joelhos do meu pai tava com a calça suja ali, né? Enfim, aí deixa disso tal, e levantar, tá? Daí o cara, então vamos sair aqui, vamos parar o carro ali no lado, né? O cara falou, vamos parar o carro ali pra gente não atrapalhar o trânsito e tal. Enfim, conclusão da história, o cara pegou e já, de má fé, já pegou e meu pai foi parar o carro, o cara saiu fora. Aí meu pai acabou deixando quieto, os caras lá conversando com meu pai. Mas essa história, por que ela me marcou? Porque exatamente naquele momento, Fábio, eu não sei se eu tinha 6 ou 7 anos de idade, mas uma coisa que ficou marcada naquela fase de criança, as histórias que seu pai conta, ele já é um super-herói para você e quando ele conta uma história é que você transforma tudo aquilo na sua mente, né? E eu falei, olha, meu pai, ele derrubou o cara ele não precisou usar força, o cara caiu com a própria força. Então eu entendo assim, muitas vezes a gente não precisa ir contra, fazer um esforço enorme para ir contra. As pessoas que muitas vezes elas estão ali querendo nos derrubar, é com a própria força delas que elas acabam caindo, né? Então a gente não tem que... o equilíbrio não está em você ficar medindo forças, como você falou, com o poder que tem hoje as redes sociais, que sempre tem alguém que é melhor que você, sempre tem alguém que vive uma vida melhor ou mais perfeita, enfim, né? Não é isso. No fundo, cada um tem a sua própria força e quando você quer usar contra o outro, é onde você pode acabar caindo, né? Então, isso foi uma grande lição para mim, também para mostrar que, eu não preciso usar minha força, né? Em nenhum momento eu preciso usar força, porque muitas vezes usar força é um sinal de fraqueza, né? Por fim, te perguntar sobre essa questão de que como viver dá trabalho, no final das contas, quem está com o joelho sujo, quem está com a camisa amarrotada, com terra e sangue no rosto, é porque foi para a arena, né? Não sei se existe vida fora da arena, né? É verdade. Quanto mais a gente está vivendo a intensidade das coisas,
Mas a gente realmente está vivendo, porque a nossa vida ela é feita de momentos. Esses momentos é que ficam na nossa vida. E você pode perguntar para qualquer pessoa qual o momento que mais te marcou, que mais te... as pessoas elas vão contar, geralmente não é uma história de comédia. Geralmente é um cenário dramático, na qual ela teve aquela resiliência, aquela força interna, né, para conseguir superar aquilo. E venceu.